Você já sentiu que está ensinando conteúdos, mas eles não se conectam? E se eu te dissesse que existe uma maneira para ensinar com mais engajamento, com mais sentido e também com mais impacto para os estudantes e para a sociedade? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os projetos de sustentabilidade e como eles podem impactar positivamente a formação dos alunos e a sociedade de forma geral. Nós, professores, convivemos diariamente com um grande desafio, que é fazer com que o conteúdo que a gente trabalha em sala de aula, que ele gere interesse, que ele gere importância para os nossos alunos. E isso não está nada fácil. Uma parte significativa dos estudantes não consegue identificar a importância, não consegue identificar sentido naquilo que eles aprendem em sala de aula. Aplicação na sua vida cotidiana, na sua vida em conjunto, em comunidade. E isso naturalmente acaba gerando um desinteresse. Crianças e adolescentes, de forma geral, são muito ativos. E as aulas expositivas, que ainda preponderam aí no ensino fundamental e médio, acabam se tornando um pouco maçantes. Não que as aulas teóricas não sejam importantes, é óbvio que elas são, mas só as aulas teóricas acaba tornando a rotina bastante pesada e desinteressante, Pensando nessa grande problemática, existe uma alternativa já bastante estabelecida, já bastante conhecida há muitos anos, que são os projetos. Os projetos podem auxiliar a gerar significado, importância, contexto e, principalmente, protagonismo ao aluno no seu processo de aprendizado. Os projetos vão, basicamente, estimular o protagonismo, o pensamento crítico, a curiosidade dos alunos para aquele tema que está sendo trabalhado. E isso não apenas de forma individual, porque em muitos projetos a colaboração é um elemento essencial de todo o processo. E é nos projetos que os alunos conseguem ver na prática a aplicação de muitos conhecimentos, de muitas informações que eles tiveram contato na teoria em sala de aula. E ao aplicar esse conhecimento na prática, os alunos eles vão se conectar com o seu território, com o local onde eles vivem, com a sua comunidade, com a sua cidade, com o seu bairro. E isso é um passo fundamental para que o conhecimento, as informações ganhem significado individual, ganhem importância concreta para aquele indivíduo. E quando um projeto parte de uma pergunta real, de uma problemática real, de uma situação real da comunidade, os alunos se sentem parte integrante de todo o processo. Gera uma identificação instantânea. E assim eles deixam de ser apenas ouvintes, de apenas absorver aquela informação e passam a se tornar criadores, agentes de transformação do seu meio e criadores de novos conhecimentos. Sem contar que nos projetos podem ser trabalhadas diferentes habilidades e competências. E assim, aquele aluno que às vezes não se encaixa nos padrões ou no que é esperado para aquela idade, pode ser que ele só precise de um outro tipo de estímulo. A sua habilidade pode ser um pouco diferente do convencional. Ele pode entender na prática as coisas, ele pode ser mais visual. E tudo isso os projetos podem proporcionar à comunidade escolar. Assim, quando a gente faz a relação entre projetos e sustentabilidade, há um match muito interessante. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a sustentabilidade ela não é uma disciplina do currículo escolar. Não basta a gente ter uma disciplina, seja ela curricular ou extracurricular, que fale sobre sustentabilidade. O cerne da sustentabilidade é muito mais amplo, é muito mais desafiador, é muito mais complexo do que esse pensamento linear de uma disciplina. A sustentabilidade, ao incluir meio ambiente, economia e sociedade, passa por múltiplos temas como alimentação, água, energia, consumo, justiça social, saúde, clima. Percebe que é muita coisa, são muitos assuntos e que eles vão se costurando, eles vão se relacionando, formando uma teia muito complexa. E apesar dessa complexidade tão grande, é nessa teia que a gente mora. É essa teia que representa o planeta de uma forma mais realística.
E olhando para o conhecimento dessa forma complexa, dessa forma sistêmica, a gente percebe que há necessidade de uma abordagem transdisciplinar, ou seja, uma abordagem que extrapole os limites das disciplinas instituídas: matemática, português, biologia, história, geografia, física e por aí vai. As disciplinas, elas precisam se conversar, elas precisam se entrelaçar para auxiliar o aluno a construir um conhecimento realmente aplicável para soluções ou para gerar as soluções que o mundo precisa. Por exemplo, um projeto sobre resíduos sólidos, que é um tema bastante tradicional e sempre necessário de ser trabalhado nas escolas. Ele pode unir abordagens de ciências, matemática, artes, geografia, língua portuguesa. Você percebe que há essa possibilidade? Você consegue enxergar essa possibilidade? Um projeto sobre segurança alimentar, por exemplo, pode envolver aí uma análise pessoal do aluno na sua casa, na alimentação da sua família, produzir textos com relação a isso, analisar dados, trocar ideias, debates em sala de aula, e tudo isso, desde que bem orientado, pode gerar ações concretas, como eu falei, na vida individual e na vida coletiva. Assim, eu acredito que os projetos em sustentabilidade, eles não servem só para dar vida ao conteúdo acadêmico, teórico nas escolas. Ele também vai convidar o estudante a analisar, a olhar para o seu papel no mundo. E é isso que a educação precisa oferecer hoje. Uma aplicabilidade concreta. É claro, além de toda a questão da formação do indivíduo, né? Do pensamento matemático, da contextualização histórica, de compreender aí a situação geográfica. Todos esses contextos, eles são muito importantes, a gente não vai negar, claro que não. Mas a nossa sociedade chegou no momento em que a gente precisa ir além. Ficar trabalhando apenas conceitos, apenas ideias, apenas informações, já não é mais suficiente para as pessoas e para o planeta. A gente precisa trazer um pouco da ação, a gente precisa agir e estimular os nossos estudantes a fazer parte desse processo de ação, a assumir responsabilidades, mesmo que pequenas, mas isso é muito importante para a sua formação enquanto cidadão. Sem contar que, dependendo do projeto, ele pode estar super conectado com a realidade da comunidade onde a escola está inserida. E isso vai trazer retorno positivo para muita gente. Então a gente começa a trabalhar também a questão da empatia, a questão do social, a questão de gerar benefícios não apenas individuais, não apenas para mim, mas gerar benefícios para mim e para os outros. E isso é um aspecto básico da sustentabilidade, da vida em sociedade, da humanidade e também, por que não, da formação escolar. Então, se você é educador, educadora, professor, professora, quer começar a trabalhar com projetos na sua atividade, na sua rotina pedagógica, mas ainda não sabe como nem por onde começar exatamente, eu te dou um conselho. Começa pelo simples, começa por aquilo que faz sentido para a sua turma, para a sua escola, para a sua comunidade. Comece com situações concretas ali do seu cotidiano, da vizinhança. Identifique esse tema, essa problemática e traga para a escola contextualizando com os temas da sua disciplina. Eu também já atuei muitos anos como professor e a gente sabe que a rotina dos professores não é fácil. Ela é cheia de desafios, com muitos compromissos, muitas demandas e nem sempre a gente tem tempo suficiente ou energia suficiente para pensar em novas estratégias, em novas atividades. Por isso, a BAIB está lançando o seu e-book Manual de Projetos Sustentáveis para Escolas. Nesse e-book, além de uma parte da contextualização pedagógica dos projetos, eu apresento diversos projetos detalhados para que você possa adaptá-los, é claro, e levar para a dinâmica da sua escola. Então fica aqui o meu convite. Vamos fazer das escolas um espaço de transformação, um espaço de melhoria, um lugar onde a gente estimule as crianças, os jovens,
a se tornarem pessoas que a gente espera, que a gente deseja para o mundo. Se colocar numa posição passiva, só de reclamar do sistema, só de reclamar dos processos, é bem cômodo, né? Então vamos sair desse lugar e vamos colocar a mão na massa, vamos se dedicar e vamos estimular a mudança que a gente quer. Um grande abraço, até mais.